Bom dia, já no boa tarde. Obrigado a todos e a todas que sempre chegam junto no canal. Oi, oi, todo mundo. Bom, é, olá, Paulo Foque, que alegria ter-te aí. Tenho acompanhado suas lives de manhã e estou muito feliz com todo o conhecimento que tenho alcançado aí. Rafael Bittencourt já está na área. É, Estamos entrando na terceira semana de assunto de lives aqui da Floresta Educadora e estamos nos esforçando, estou me esforçando muito para que dê tudo certo. É, já já chamei o Bittencourt. Enquanto o Bittencourt entra, em todas as lives eu tenho provocado que no início, né, para uma apreciação estética. E para de hoje eu queria trazer um texto que o Bittencourt escreveu no Facebook dele, que se chama O Educador e o Agricultor, o Medo do Selvagem. Então, eu queria começar com essa reflexão do Bittencourt em cima disso. Enquanto ele vai entrando, vou dar uma interpretação a esse texto que vai ser um preâmbulo para o nosso papo de hoje. O educador e o agricultor, o medo do selvagem. O agricultor cultiva a terra por desejo ou necessidade de comer e de acessar o prazer interno que a própria ação do plantio gera. A relação com a sua terra quase sempre é de propriedade, não de pertencimento. Embora o prazer interno seja resultado das conexões intrínsecas de relação com o mundo natural, ainda prevalece a percepção de que é apenas o dono de sua terra. De alguma maneira, quando plantamos uma semente, temos ali à disposição de todos os mecanismos de vida e da evolução do organismo terra. O microcosmos daquele pequeno plantio possui em si toda a grandeza dos processos de vida do planeta. Um movimento que mobiliza seres diversos e suas interações. A história das pessoas que ali estiveram e o trabalho realizado naquele solo pelos antepassados dos pequenos seres. Entender essas relações e essa história potencializa o plantio, nossos alimentos e a nossa saúde. O surgimento da agricultura foi expressão cultural de como nos víamos como seres, separados do mundo natural, e com a função de controlá-lo, ser o seu mestre. A terra como propriedade e não como lugar de pertencimento. O educador e a escola, ao longo da história, também são resultados das imagens culturais que temos sobre nós mesmos e a vida. Educar ainda confunde-se com instruir, e aprender confunde-se com saber. O ato de educar uma criança nos coloca frente a diversos processos interrelacionais e que cruzam aquele ser. Tentar percebê-los é uma riqueza potente. A criança carrega e honra seus desejos, suas relações familiares e toda a história de seus antepassados. Sua presença e crescimento é um movimento de força própria. Os educadores têm a escolha de ajudar ou atrapalhar este movimento. Não precisamos de criar padrões educativos que funcionam como moldes, incapazes de ver o desenvolver do autoconhecimento de cada criança e a relação com o mundo em todas as etapas de seu crescimento. Aprender é função vital. Não é necessário aprender a aprender. Agricultor e educador têm a dificuldade em perceber que cada ser nasce equipado com suas potências e capacidades, e que todos eles já estão em relação com o mundo. Os dois, submetidos às paixões de seus ofícios, frustram-se nos métodos que agem contra o desenvolvimento natural da vida. A escola é uma grande fazenda de monocultura. No simbolismo de suas ações, agricultor e educador expressam um terrível medo da perda de controle. Caso percam, podem encontrar o caos, o mundo selvagem. Tudo que nasce fora do que o agricultor planeja precisa ser cortado. Todo o desejo da criança que atrapalha o que o educador ensina precisa ser impedido. Historicamente, o ocidental sempre viu a alteridade como medo e agressividade, uma relação que alimenta
que alimentou sua ideia de selvagem. A definição sobre ser selvagem sempre esteve relacionado com a incapacidade que aquele que o define tem em controlar algo ou alguém. Uma incapacidade que justificou inúmeras atrocidades contra povos que enxergam o mundo de maneira distinta e não se submetem. Educador e agricultor encontram-se na tentativa impossível de submeter a natureza às suas vontades. Um na sala de aula, ditando tempo e forma de aprendizagem. O outro no campo, usando defensivos e agrotóxicos para manter uma monocultura qualquer. Vive-se o verdadeiro divórcio entre cultura e natureza. Para nos reconectar, é preciso uma grande reflexão sobre como a cultura ocidental nos impede de enxergar a natureza de dentro e nos afasta da natureza de fora. O controle, nos dois casos, encarna uma domesticação do selvagem. Um falso controle que só infertiliza as terras, incapacita a autonomia de nossas crianças. Um grande amigo educador que disse uma vez que a floresta traz paz às crianças porque uma semente ou uma árvore segue seu único caminho possível, o da vida. Com as crianças é o mesmo. Aprender é o caminho da vida. O que podemos fazer é compreender como cada criança se relaciona com o mundo e assim perceber o que ela precisa para seguir o seu caminho de vida. É curioso perceber os limites da nossa ótica civilizatória. Pensar a agricultura e a educação nos ajuda nessa tarefa. Aparentemente, distantes, convergem em uma questão conceitual comum: o medo do mundo selvagem. Agricultor e educador não têm controle dos movimentos que testemunham. A única opção que possuem, de fato, é compreender tais interrelações sistêmicas de cada ser e assim permitir que todos os seres desta comunidade possam ser o que são. Esse texto é do Rafael Bittencourt. O convidado de hoje para a nossa conversa, cujo tema é o retorno à nossa natureza, né? Eu estou convidando o Bittencourt. Está acontecendo algum erro aqui, não sei o que está acontecendo, se o Rafael não está conseguindo entrar, não sei porquê. Bittencourt, pode falar também no WhatsApp, porque não tá entrando. Fazer uma saudação às pessoas que estão assistindo, a Cristina Porto, nossa coordenadora do Colégio BM, ao Projeto Ser Criança Natural, na pessoa da Ana Carol Tomé. Bom, a todos esses. Dizer que essa conversa também foi uma inspiração de uma grande amiga, a Ana Letícia Penedo, que me provocou a fazer esse movimento virtual, né, para conexão com as pessoas, para a gente expor alguns debates. Já recebi muita chamada de atenção por que eu não envolvi instituições, as instituições que eu pertenço, que eu trabalho, como o Colégio BM, o Centro Universitário de Barra Mansa, a Associação Escolas da Floresta Forest School Portugal, a Quetiquetá, que fica em Aveiro, porque esse era um movimento pessoal meu de contato e conversa com os meus amigos mais próximos, e pessoas conhecidas e pessoas com as quais eu queria estabelecer algum contato pessoal para discutir o tema da educação ao ar livre. E eis que chega meu cupincha, meu xará, Rafael Bittencourt. Diga lá, vamos testar Agora seu foi. áudio. Tá me ouvindo? Eu te ouço muito bem, querido. Que bom te ver, cara. Pô, tava aí ouvindo você ler o texto. Pô, você lendo o texto, ele fica bem melhor. A gente trabalha bem em equipe, né, companheiro? É isso. Que É bom. isso. Eu li esse texto Xará. hoje de manhã, estava organizando a nossa conversa, li esse texto de manhã e falei, cara, eu gosto sempre de fazer uma apreciação estética antes das conversas que eu estou fazendo aqui e também nas sessões que eu faço na floresta com as crianças. Eu sempre faço uma apreciação estética antes de sair com algum conteúdo, atividade, exercício.
porque a partir dali as crianças acabam me levando para lugares que eu nem sabia que ia com aquelas crianças, né? E nós, acredito que você, é, aí agora eu já entro na apresentação do Bittencourt, que foi esse sujeito que me abriu a cabeça para Forest School, ou melhor, para educação com floresta. A minha companheira, Brenda, né, conhece o Bittencourt há muitos anos, ambos são historiadores, vêm do campo da história, e ela falou, né, achou muito curioso que você estava em busca de agrofloresta, de plantio, de manejo, ao mesmo tempo estudando educação ao ar livre. E pronto, acho que nos encontramos aí nesses eixos e as pessoas nos confundem muito, né? Rafael é agrofloresta, é Forest School. Muita gente me escreve falando contigo e achando que está falando contigo, né? Mas pronto. Pô, muito. O Mas objetivo dessas... é uma honra conseguir, né? Pronto. O objetivo dessas lives me bateu quando eu falei, cara, é urgente que a educação seja desemparedada depois de tanto confinamento. Eu comecei lá no projeto no UBM, na verdade você começou por mim, né, que eu estava em Portugal no período que você iniciou a Floresta Escola, o UBM, e o meu movimento foi de desemparedar a educação, muito inspirado pela tese da professora Léa Tiriba, que espero que entre aí no movimento numa segunda temporada dessas conversas. E de repente todo mundo ficou confinado em casa, não foi nem em sala de aula, foi em casa. Isso me deixou em pânico, então eu comecei esse conjunto de lives. Tenho consumido muitas lives, inclusive da Ana Carol Tomé, do Paulo Fock, né, que está da OBS, OBC, não sei se você falou OBS, o movimento que você posta nas Sete Pétalas e tal. Posto esse preâmbulo, Rafa, me fala um pouco dos teus projetos atuais, dá uma introdução para a galera, a palavra está contigo. Valeu, Xará, pelo convite. E, bom, para cortar um pouco tuas palavras já introduziram o nosso contexto, eu estou atualmente coordenando a parte pedagógica de um projeto no norte de Portugal, aqui em Faf, e é uma comunidade de aprendizagem chamada Sete Pétalas. E, enfim, trabalhamos com Flora Escola, com metodologia de projetos, com aprendizagem autogestiva. E tenho trabalhado muito também com formação de educadores e de famílias e formações abertas sobre esse transformar da prática, né, da educação, que envolve uma transformação necessariamente da transformação interna, né, uma crise interna para transformar a prática. E, na verdade, esses assuntos todos estão todos interligados, né? Essa urgência que apareceu com a pandemia de repensar a educação, porque a escola invadiu as casas, literalmente, e teve ali uma indigestão muito grande das famílias. Foi bom isso, né? Longe de mim querer botar aspectos positivos numa pandemia, mas temos que ver algumas coisas que podem nos servir para a transformação. Então, acho que nesse sentido... Não só as escolas, né? As empresas, tudo entrou dentro das casas, né? E assim, eu tenho trabalhado aqui na Sete Pétalas, auxiliando alguns outros projetos em Portugal, e é isso. Basicamente, o meu foco hoje está aqui mesmo na comunidade Sete Pétalas. Você também me despertou a ponte com o professor José Pacheco. Eu já estava apontado para a escola da Ponte, mas como instituição, e você me despertou o homem José Pacheco, né, o ser humano, e me aproximou dele para entender melhor as comunidades de aprendizagem. E esse contexto da comunidade de aprendizagem foi muito, está sendo ainda, né, muito positivo. Ainda estou inserido numa escola, acredito no potencial da comunidade de aprendizagem, e você sempre me falou muito também
da desescolarização ou da não escolarização. Como é que um historiador caiu no mundo encantado das florestas e da educação com comunidade fora de escola? Como é isso? Como é que o historiador caiu aí? Foi com muita crise, né? Sem crise a gente não anda, né? Então, toda crise é potência de transformação. A minha foi mesmo uma crise. Eu estava em sala de aula, era professor de história, né? E percebia que aquilo não funcionava, como, sei lá, 90% dos educadores percebem. E fui buscar quem fazia diferente. Essa minha prática estava me impossibilitando de viver aquilo que eu acreditava. E não funciona nem para rico nem para pobre, né? A diferença é que o pobre, nesse momento de crise maior, eu estava numa escola, numa favela no Rio de Janeiro, e a diferença é que o pobre fica para trás, o rico, a família enche de terapia, enfim, de diagnósticos, aulas particulares e outras coisas. Mas a escola, eu comecei a perceber que existia algo que transcendia a preocupação do método, né? Porque às vezes o debate sobre escolas, sobre aprendizagem, fica só no a aula não funciona, ou vamos fazer metodologia de projeto, ou vamos. Então, qual é o método, né? E, na verdade, na minha andança, assim, na minha experiência, nos lugares que eu passei, e essa percepção veio também das pessoas que conheci ao longo desse tempo todo, né? Veio a percepção de que a escolarização, né? Isso que a escola nos faz, né? Todos nós somos seres escolarizados, né? Na sua maioria, ela não age só da maneira como a gente aprende. Ela age também e, sobretudo, na maneira como a gente se comunica e se relaciona. E isso é muito subjetivo, né? Porque um professor, às vezes, não tem controle disso. Porque ele entra numa sala de aula, com a sala pronta, e escolhe obedecer aquela dinâmica que já está dada de antemão, né? Que é o espaço em que as crianças estão, tem uma lógica subjetiva de aprendizagem, tem uma lógica de poder, né? Tem a coisa das disciplinas separadas, do banho de sol, que é o recreio lá de meia hora. Então, tem toda uma lógica que está subjetiva àquilo, a competição, sistemas de classificação, que aí a turma costuma chamar isso de avaliação, não é. Sistema de classificação não é a mesma coisa que sistema de avaliação. Você pode avaliar sem classificar ninguém, né? O Bauman que dizia isso, que classificar é um ato moderno, que é o ato de separar. Você classifica alguma coisa, você separa. Não sou contra isso na ciência, mas isso na gestão humana das relações, isso é algo que impede relação, né? Essa ideia de, desculpa te interromper, mas você também cita o Bauman num texto recente que você publicou, inclusive essa questão da classificação, Exato. no site, me lembra? Foi na revista Escuta, não foi? Na revista Escuta. Poderia deixar aqui também, já vou providenciar aqui os links desses artigos que gostei muito. E a questão da separação do homem da natureza também, que você falou nesse texto que eu li agora, que está no seu Facebook, essa aproximação ou essa reflexão entre o papel do educador e do agricultor não necessariamente próximos, que o agricultor ou o produtor não tem controle, né, daquilo que planta, né, ou seja, inspira. A gente realmente não tem controle desse caminho que a criança faz, ou melhor, querer ter o controle pode ser muito daninho para as nossas culturas, né, para aquilo que a gente planta na criança e para aquilo que a gente planta na terra. Fala um pouco mais, destrincha sobre essa questão da monocultura da escola. Isso para mim sempre fez muito sentido quando eu me aproximei da agrofloresta, né? Quando eu percebi a riqueza das culturas, de uma pluricultura, né? De uma cultura plural num canteiro de
né, 10 metros quadrados, a gente conseguia plantar 30 metros quadrados num canteiro de 10 metros quadrados, né, 3 camadas, com a questão da sucessão, da ocupação, da relação, uma planta cuida da outra. E isso na educação de infância e na educação como um todo, a intergeracionalidade, né? É, Fala um pouco sobre isso, esse termo da monocultura, a escola produz monocultura, achei muito poderoso, né? Eu acho essa uma analogia muito boa assim, para a agrofloresta, né? Porque a agrofloresta ela vem ocupar um espaço também de crítica da agricultura, né? E não só a agricultura moderna, mas a agricultura já há muito mais tempo, como um ato, né? Um ato representante desse divórcio do homem com a natureza, dessa separação do mundo natural, né? E dessa necessidade de controle. O mundo natural é visto como o espaço do caos, né? Como o espaço da desordem. Não é à toa que, historicamente, né, a floresta é vista como espaço do medo, né? Dos monstros. Até a ideia mais moderna, recente, de Estado, né? O Leviatã é criado na contraposição de um mundo selvagem, que é o mundo da natureza, que é o mundo de todos contra todos. Então, a natureza, a civilização vem para preencher um lugar de medo da natureza. Então, a gente precisa ter uma civilização que contrapõe. Então, e a partir daí, tudo que foi criado, né, os nossos modelos de cidade, por exemplo, são todos a partir de uma herança cultural da separação do mundo natural. Então, a agrofloresta vem para redefinir essa prática da agricultura. E a analogia com a educação é rica porque a escola ela é um representante dessa cultura também. Ela é uma instituição acho que é das mais eficientes desse modelo moderno, né? É uma instituição que colonizou todo o mundo não ocidental, a gente sabe disso. No Brasil, o papel da escola com os povos indígenas, né? Que influência ela exerceu como na negação de uma cultura, na negação de língua, enfim, de outros tipos de vivência. E então a escola vem, né, nesse papel de colonizar ainda hoje. A gente coloniza nós mesmos, né? A criança que nasce, a gente faz questão, a escola ocupa esse papel de a gente faz questão de que aquela criança precisa se comportar da maneira como o mundo é, né? Então, a gente entra na lógica da preparação para o mundo e, nesse caso, a escola é bem honesta. Realmente, ela está preparando para o mundo que é hoje em dia, que temos. E temos que garantir que nada mude. Nenhuma criança pode mudar. Imagina? Então, a lógica da sala de aula, da divisão por série, é uma lógica de monocultura, como você falou. A Você que agrofloresta falou, eu só parafraseei. Não, mas isso é conhecimento que está no mundo, na Sim, consciência. sim, tá. E a agrofloresta vem trazer que cada ser tem a sua função. Que, na verdade, não existe só um ser, está tudo em relação. Na floresta, a riqueza da floresta é que nada existe por si só. Tudo está em relação com alguma coisa, né? Mas eu vou problematizar, queria dizer que concordo contigo, mas eu vou problematizar para ter debate, porque senão a gente fica aqui, Por favor. né? Cada um tem a sua função. Então, na função da sociedade também tem aqueles que têm a função só de trabalhar e aqueles que têm só a função de mandar? Não, aí é uma outra lógica, né? A lógica de poder. Aí você está dizendo numa lógica numa sociedade que já tem uma hierarquia de poder, né? Que aí as funções que a gente está falando de mandar e não mandar são submetidas a uma lógica de poder que não é plural, né? É como se um elemento da natureza, não dá nem para fazer uma analogia à floresta, por exemplo. Não existe uma floresta que um ser mande nos outros, né? Todo ser depende do outro de alguma forma e não tem essa lógica de poder, né? Mais centralizada, né? Então, Claro que você percebeu que eu não concordo com isso, mas foi uma sim, provocação sim. para ouvir Mas uma explicação como mas essa. isso tudo
Isso tudo é bom porque isso tudo faz parte da escolarização. A escolarização, ela age sobretudo, e o que que eu, continuo naquele papo, o que que eu comecei a perceber? Que não adianta só fazer metodologia de projeto, não adianta só fazer isso, isso é fácil de fazer, isso todo mundo aprende, é rápido. O que é a transformação interna, a gente desescolarizar a forma, a nossa presença no mundo e na casa da educação, a nossa presença em relação a uma criança, é que é mais trabalhoso. A gente precisa redefinir nossa presença. Nossa presença escolarizada é uma presença que se baseia no controle e a criança como um ser incapaz, né? É tão assim que o professor, imagina, um professor que não prepara a aula, ele fica agoniado. O que eu faço, né? E a lógica da escola, que essa é a parte mais fácil de ver, né? A gente sabe que cada criança tem um tempo de aprender diferente, tem uma forma de aprender diferente e tem desejos diferentes, né? Eu tenho casos, exemplos de crianças, sei lá, tem uma criança de 10 anos que eu acompanhei, que ela fez um projeto de fazer um reator nuclear e, ao mesmo tempo, que tinha dificuldades com escrita ainda, né? Então, essa coisa do conteúdo, da aprendizagem ter ano, né? Ser sistemático. Na verdade, você impossibilita a criança de se conectar com ela mesma. E aí que está o processo, né, da natureza. A gente fala muito da reconexão com a natureza. E a escola resolve isso como? Com aulas sobre natureza, com palestras sobre meio ambiente, né? Aí decora o nome das árvores, aí decora o nome de não sei o quê. Não estou dizendo que isso é ruim, mas isso não traz reconexão, né? Acho que a Floresta Escola, a gente nos trouxe uma ferramenta e nos apresentou uma forma que evidencia que a reconexão vem através da vivência, né? Uma vivência ampla, construção de memória sensitiva, construção de relação. Eu preciso ganhar relação naquela floresta. E a relação nem sempre é pela mente, pelo racional, né? Você tem aí É um canil do vizinho aqui. a natureza está se manifestando aí. É um canil clandestino que tem do vizinho aqui, que ele cria bulldog Mas francês a reconexão com a para vender. natureza, ela, ainda mais com as crianças pequenas, ela vai do sentir, né? A criança pequena, ela está ligada com o sentir dela, né? Agora, na quarentena, eu tive uma criança sete pétalas, de 4 anos, que falou assim, o pai, o pai, eu tô com saudade do Rafael, mas é na escola. Tipo, não quero saber dele online. E é isso. É porque o online é muito aqui, né? Por mais que alimente um pouco o nosso afeto, às vezes uma criança se conecta com a gente só de estar junto, só Você falou da de estar... Floresta Escola, trazer aqui para as pessoas que estão assistindo, que a Floresta Escola é uma abordagem que, juntamente com o Rafa, eu traduzi, com o Rafa Bittencourt, eu traduzi para Floresta Escola Forest School, que em Portugal foi traduzido como Escola da Floresta. Eu estava no momento do mestrado de entender essa abordagem da Floresta Escola, que é do movimento das Forest School do Reino Unido, um desdobramento dos países nórdicos, que percebem áreas verdes, florestadas, como um lugar de aprendizagem. Na minha pesquisa de mestrado, eu me esforcei para levar isso para a floresta educadora. Porque quando eu voltei para a minha condição de latino, e comecei a perceber melhor, de latino-americano, melhor dizendo, as comunidades ameríndias, a forma como as comunidades ameríndias se relacionam, né, com a Pachamama ou com né, como sujeito, né, como ela não é um lugar onde a gente entra e aplica metodologias, abordagens e avaliações e etc. Né? A floresta, a natureza, uma praia, como a comunidade andina chama Abya Yala, né? O continente americano, esse todo é uma sujeita, uma grande mestra, é uma grande responsável pela interação.
Então, por isso, eu comecei a desenvolver também essa ideia da floresta educadora. Abri esse perfil aqui no Facebook, no Instagram, para começar a discutir essa sujeitificação da natureza, dessa necessidade de percepção da natureza como sujeito. Por fim, me lembro do Marcelo Freixo tentando trazer políticos, agora é complicado, mas tentando chamar os direitos do Rio Doce, né, quando houve a grande tragédia ocasionada, aquele assassinato descabido da empresa Vale. Que ele falou assim, mataram um ecossistema, um sujeito morreu. Não foram só as vidas de pessoas, animais, peixes e plantas, né? Foi todo um ecossistema que precisa ser responsabilizado, né? Então a natureza como um sujeito traz essa percepção, ou seja, eu acho que a floresta escola, a educação viva, a educação livre, a metodologia de projetos, o roteiro de aprendizagem, todas essas abordagens, Waldorf, Reggio Emilia, né, enfim, posso fazer uma lista aqui enorme, elas têm a natureza como uma interlocutora, como mais uma educadora no processo de aprendizagem, né? Pronto. Como é que você faz lá? Rafa, Diz. não, só para comentar isso também, e a Florescola, enfim, eu alinho muito com essa visão da natureza como sujeito, né? Que a gente precisa transformá-la em sujeito, apesar de ela já é uma rede sistêmica de sujeitos. Isso, aí Ailton Né? Krenak fala, só a palavra natureza já nos divide dela, né? Só de pensar que... isso. Você define como algo de fora, como uma paisagem. A gente vai à natureza, né? Então, se a gente precisa ir à natureza, é porque a gente está fora dela. Né? Eu ainda brinco que o meio ambiente é aquilo que está ao redor e não no meio, né? Deveria ser ao redor ambiente, não meio ambiente. Mas, enfim, E, na verdade, piadas. quando eu pensei, quando eu te dei esse nome da nossa conversa, eu pensei, na verdade, nisso que eu tenho pensado ultimamente, né? Porque também não basta só levar a criança à floresta. Aí que tá, né? A gente pode levar a criança à floresta de um jeito muito escolarizado, né? Ainda exercendo usá-la como controle. Ferramenta, né? Como... Exato. E não adianta nada a gente levar as crianças pequenininhas para a floresta e quando ela completa 7 anos, 6 anos, ela entrar naquele regime de escolarização pesada, né? Então, que a desconexão da natureza dela é que tá. Qual é o movimento? É um movimento que é simultâneo. A reconexão com a natureza, que a gente tende a falar assim, pensando nas árvores, né? Nos rios, nas montanhas, tem que ser, ao mesmo tempo, que é a reconexão com a natureza de dentro. E, para isso, eu preciso transformar a escola. Então, é muito bom levar as crianças para a floresta. A gente precisa disso. Agora, não só. A gente precisa reconectar com elas com a sua própria natureza. Permitir que as crianças acessem o seu processo de autoconhecimento. Ou seja, atrapalhar pouco. E perceber que a minha presença como educador está ali para ajudar, para mediar. E quando eu ganho essa presença, Rafael, é um alívio. Eu não estou no controle. Primeiro vem uma angústia. Caraca, não estou no controle. Dá aquela angústia. Né? Porque a nossa relação escolar é baseada no controle. Eu preciso controlar o ambiente de sala de aula. Ninguém pode me interromper. Até porque tem controles acima, né? É a coordenadora que vem e me cobra como educador daquele conteúdo e tal. E a diretora que exige... Porque o dono da escola é submetido ao conselho estadual, que está né? Tem sempre os pais que ligam lá e falam, mas é uma vergonha vocês fazendo ensino remoto. Eu falei, olha, isso é uma questão da prefeitura, que é subordinada ao governo do estado, que é ao Ministério da Educação e, por sua vez, à Organização Mundial da Saúde. Então, a culpa é de quem? Né? Não é nem da instituição maior, é do vírus. Exato, olha, e é isso, porque... Vou trazer aí a Ana Eduarda Diel, espero que ela seja sua amiga, porque vai te jogar aqui numa fogueira. Como esse olhar sobre as crianças reverbera nos seus processos de aprendizado enquanto adulto? Eu estou vendo aqui que ela perguntou no plural, mas eu vou jogar para você. E depois ela joga embaixo como esse olhar sobre os pequenos reverbera nos seus processos individuais. Ou seja, aprendemos enquanto ensinamos e ensinamos enquanto aprendemos.
Hashtag Paulo Freire. Fala sobre isso aí. Isso é um processo que é maravilhoso. Quando É eu tomo Ministério da Educação, informação, obrigado. Eu falei cultura, né? quando, a gente não tem mais Ministério da Cultura. Não, mas é porque eu passei década da minha vida com o Ministério da Cultura, né? Mas pronto, desculpa aí o ato falho, gente. Mas esse processo, quando eu estou, às vezes, em formação com um grupo de educadores, de pessoas, e aí eu falo, olha, se vocês querem montar uma comunidade de aprendizagem para as crianças, vocês começaram errado. Não é o caminho. Você tem que começar, tem que montar alguma coisa para vocês. Para as crianças também, né? Está todo mundo junto. Agora, a gente tem que se incluir nisso. E o trabalho das Sete Petras, esse trabalho de desescolarização, é um trabalho que é muito difícil, que a gente mergulha nas entranhas, sabe? Mas é muito gostoso, porque eu costumo falar que no início do projeto eu falei para o pessoal daqui, eu falei, ó, é cura ou loucura? Às vezes os dois ao mesmo tempo. E, e esse processo, quando a gente cuida, por exemplo, de um ambiente, para que esse ambiente seja desescolarizado, não competimos, né? Eu não grito com uma criança, não preciso gritar, eu estou em outro tipo de presença, Uma outra vibração, né? outra vibração, uma outra lógica de relação naquele lugar. Não, eu não chantageio ela, sabe? Ah, se você brincar comigo, eu faço isso. Eu não ameaço ela. Se você não fizer isso. E aí, quando eu cuido disso e estabeleço acordos com elas, assim, nesse sentido, eu a todo momento estou olhando para mim. Em que momento eu chantageio? Em que momento eu ameaço? Em que momento eu. E é uma cura, sabe? Um ano de trabalho assim é 5 anos de psicanálise. É uma coisa muito potente, né? E a gente Tanto para o está toda hora. educador, para o adulto, para o pai, quanto para as crianças, né? É a presença. E as crianças vão rápido, sabe? Elas Então, acessam esse a lugar. comunidade Sete Pétalas não é uma escola. Não. Ela está Não, é assim. Ela coçou a cabeça Posso. porque tá ligada às unidades de educação em Portugal. Sim. O nosso projeto é nos tornarmos uma escola pública, né? Nós somos um projeto do agrupamento de escolas daqui de Montelongo e, teoricamente, vamos ser uma escola. Só que, nessa relação, demos o nosso limite, tá? Vamos ser, mas não seremos uma escola tradicional, né? Então, não temos testes, não temos notas, não temos divisão por ano. Lá, os espaços são divididos por funções. Então, tem o espaço da sala de estudo, de pesquisa, tem da sala das expressões, que são dedicadas mais a expressões artísticas, expressões de corpo. Tem a sala da convivência, da refeição, onde pode se fazer um jogo. E aí você cria acordos para aquela sala independente da idade. E as idades convivem, né? É mais como uma comunidade mesmo, quase um Qual a centro idade? comunitário. A idade vai dos pequenos até os mais crescidos. A gente está lá, tá de 3 a 15, mas eu brinco e falo que é de 3 aos 100 anos. A gente ainda não pegou, não recebeu ainda os bebês, né, os mais pequenos, como diz aqui em Portugal. Mas a gente está pensando, já apareceu muita gente querendo e a gente tem que criar uma estrutura para que essas crianças menores possam estar também Mas de uma não é forma. contraditório? Quer dizer, antes de eu apresentar o contraditório, é, olha, a Milena tá dizendo que aprendeu muito com você. Milena, nossa educadora do terceiro ano. Ah, sim, sim, não, bem. Aliás, tem uma galera aí do Colégio BEM que está nos acompanhando, que a Lalinha também estava aí. Antes de eu apresentar o contraditório, eu queria perguntar sobre o envolvimento dos pais nessa comunidade. Como é? Então, Eu ia falar de Hortinha, que eu queria falar das fotos e tal, mas Hortinha tá lá, tá mas isso funcionando. está Vamos, lá, a agrofloresta é, está funcionando. É é, porque isso, na verdade, é o acesso à nossa natureza. É essa redefinição das relações, né? uhum, E os pais lá são mais do que convidados a estarem, né? A gente deixa muito claro que a comunidade de aprendizagem é um espaço de cocriação, né? Então, uhum. tem que redefinir a relação de cliente, sabe? Não estamos lá
na terceirização de um serviço da educação, né? Então, uma vez eu sentei lá e uma mãe veio conhecer. E ela veio com a preocupação que o filho dormisse a sesta, fizesse a sesta. E ela perguntou, vocês fazem a sesta? Que é uma questão das escolas, faz sesta ou não Uhum, faz sesta? uhum, uhum. Fica um debate. Eu falo, olha, eles dormem quando não tem vontade. Quando lhe Pode dormir de apetece, manhã, logo quando chega. né? Quando está cansado ou dormiu mal. E aí ela Pode falou, dormir o dia mas inteiro. pode. Porque a gente não pressupõe que a criança é malandra, que ela vai enrolar, que ela Aham, aham. vai. A gente está atento à necessidade, está atenta. Lógico que a gente dá limites, tem acordos e tem limites. O limite é amor puro, né? E essa mãe veio perguntar isso. E ela perguntou: ah, tá, mas se os outros não dormem, esse meu filho também não dorme. Esse que é um problema. Eu falei: olha, não posso te garantir que os outros vão dormir, mas o que eu te convido vem, cria o espaço que teu filho precisa, né? Biel. E ela não voltou mais, mas E tem mas é pai isso. lá, tem o convívio dos pais, mães. Total, total. Assim, na verdade, a gente criou agora indo para o segundo ano um mapa de apoio, né? E as famílias que chegam, dentro dos educadores tem pais, por exemplo, né? E as famílias que chegam, elas escolhem o tipo de presença física que vão ter na escola. Também a gente é muito atento, ao mesmo tempo que a gente chama para essa transformação, a gente acolhe o melhor possível. Tem famílias que podem estar mais, tem famílias que podem estar menos, né? Então, por exemplo, tem a presença de educador, né? Então, o pai e a mãe que querem estar nessa presença, podem estar. Só que aí que precisa se comprometer a frequentar nossos encontros de autoformação, nossos encontros pedagógicos semanais, né? Precisa estar comprometido em transformar aquela presença, aprender como a gente media conflito, né? Repensar antes de chegar e, por exemplo, puxar uma brincadeira, que é algo tão comum na floresta-escola, né? Que é a escola da floresta, e com brincadeiras super prontas. Eu lembro de uma sessão nossa que a gente veio com as coisas prontas e Fizemos a criança nada. estava olhando para um barranco, estava olhando para um barranco, e a gente, olha, eu olhei para você, você olhou para mim, esquece isso, vamos para o barranco, né? Né, essa história é E linda, é ficamos do no pequeno barranco. Otto, né? Que tinha algumas limitações físicas E e foi era o mais lindo para ele, foi novo, muito era o mágico. mais novo das crianças. Ele tinha 6 e as outras tinham 8, 9. E ele de repente começou a subir o barranco e a gente, não faça isso. Aí a gente, opa! E de repente ele estava chamando todo mundo, né, para subir. Vem que E dá. Foi ajudando lindo. as pessoas. Eu ajudo vocês a subir, galera. Né? Quando E para ele foi um banho de autoestima incrível naquele momento, né? Então, voltando para Sete Pétalas, educadores, mas também podem estar como inspiradores, sabe? Um pai e uma mãe que quer uma tarde estar lá tocando um violão, pintando, e a criança vai sentar junto ou não. Ou pode estar lá como oficineiro, oficineira, propor umas oficinas, né? Ou pode estar lá, por exemplo, a nossa cozinha, as refeições são feitas pelas famílias, que se revezam. Cada dia é um pai ou uma mãe que assume a cozinha como que é um espaço de aprendizagem riquíssimo E tem para a esse gente conceito lá. da dieta também posta na cultura local. Não Sim, sim, necessariamente vegana, vegetariana, carnívora, mas a cultura local. sim. Olha, A gente lá isso. fala. Não, fala tu. Não, então, essa presença dos pais, ela é aquela dificuldade das comunidades de aprendizagem. Eu já conheci alguns projetos que fazem metodologia de projetos, fazem roda, fazem essas coisas todas. Mas você escuta a gente ameaçando, você escuta a gente ainda caindo Gritando. nas coisas todas, gritando, enfim. Uma roda pode ser muito opressiva, né? Se a gente não... E a gente treina muito lá na Sete Pétalas esse ato primeiro de se calar, né? Se calar e pensar o porquê que eu estou oferecendo essa brincadeira para essa criança.
eu estou oferecendo essa brincadeira para essa criança porque eu estou com medo dela ficar sem fazer nada, porque eu estou com medo que tudo vire uma baderna e eu perca o controle. Então, se vem do medo, a gente se cala. Porque do medo nada vem de bom. Agora, se vem de uma potência, eu conheço aquela criança, estou observando ela. Eu sei que sempre quando ela senta na relva, na grama, ela gosta de ficar olhando as formiguinhas. Então, hoje, por exemplo, eu trouxe para ela como é que é? Uma luneta, né? Uma luneta não, Lupa. uma lupa e uma caixinha para ela guardar as formigas e a gente trabalhar junto, né? Uhum. Eu observei, vem da potência, né? E se ela disser não também, quiser fazer outra coisa, a gente... Então, isso é muito importante. Assim como a metodologia de projeto, ela precisa ser uma metodologia que parta do desejo da criança. Eu não posso chegar com temas, né? Eu posso chegar com temas se for daquele lugar de observação, né? Daquele lugar de potência. Mas para eu atingir esse estágio, muitas vezes eu tenho que me calar primeiro e observar. Então, essa reconexão com ela mesma, com a própria natureza, a criança precisa de um ambiente assim. E, E os seja, né? educadores e adultos também, né? Para não fazer essa dicotomia. Quando a gente se separa da criança, a gente se separa da natureza e fica cada um no seu Com silêncio, no seu certeza. canto. A Fernanda Muriel perguntou aqui, já há um tempinho, só que estava escondidinho aqui, ainda estou aprendendo a tecnologia, em relação a como trazer a natureza para as escolas tradicionais. E aí eu vou desdobrar um pouco essa pergunta, que também é uma curiosidade que eu tenho para te provocar e querer te ouvir falar aqui nesse contexto, apesar de saber muito das suas opiniões nesse aspecto. Cabe nas escolas tradicionais, porque quando eu tenho levantado essa bandeira do desemparedamento da educação pós-quarentena, porque eu não acredito que haverá um pós-pandemia, a pandemia vai ser um status, né, duradouro na minha leitura de mundo, não é muito aplicável em muitas escolas o ir lá para fora. Tem escola que não tem banheiro, tem escola que não tem onde lavar as mãos dentro do ambiente escolar, né? Então, quando ela pergunta, a pergunta literal é como nas escolas tradicionais podemos trazer a natureza para esses espaços? A minha provocação é como levar as crianças para a natureza, né? Porque a natureza para o espaço emparedado acho que já não faz muito sentido, né? Como é que vamos aplicar nos contextos escolares de uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como, sei lá, a Cidade do México, né? Vamos discutir em âmbito mais global, como Lisboa. Lisboa ainda tem muitos parques públicos, né? Mas e aí, como é que a gente faz isso? Como é que É, aplica esse nosso sonho, esse ar livre? eu acho que só de a gente ficar empacado nessa questão já é um sintoma de como nossas cidades, nossas instituições não são feitas para esse convívio, né? Não são pensadas assim. E lógico que aqui em Portugal, por exemplo, tem mais praça pública, tem mais parque público, né? Do que falando em relação às metrópoles brasileiras, né? O Brasil tem mais natureza, mas as metrópoles, às vezes, é difícil você encontrar. O Rio de Janeiro, por exemplo, para você ir num Parque da Tijuca, às vezes é longe, tem engarrafamento, é perigoso, Fora tem os aquelas coisas meliantes que todas. cruzam numa trilha, porque Pois é, as florestas urbanas no Rio de Janeiro são rotas de fuga, né? Entre favelas também, né? sim, sim, sim. E uma vez eu fui no Parque Lage lá e o segurança falou lá, olha, não te aconselho a subir aqui dia de semana não, a É, trilha. houve aí E é um... isso. Mas eu acho o seguinte, concordo com você, a gente tem que fazer esse esforço de buscar qualquer espaço público, bosque. Às vezes tem um terreno baldio que já está florestado, né? E a gente trazer esse olhar, procurar na sua região algum lugar assim. Agora, outra coisa também que é barata de fazer é comprar uma marreta
e quebrar concreto. É uma boa aula de Joga o educação concreto, física, né? quebra o concreto, que é fácil de fazer, é um exercício, e planta. Embaixo do concreto tem terra, né? E planta árvore, planta agrofloresta vem, ajuda nesse sentido, mas nos momentos de que não tem natureza perto, cria-se isso. Vamos, então tá. Então, agora, entendendo que também existe um movimento da natureza interna, né? Que é me reconectar, porque a aprendizagem foi a meu estalo, né? Que veio, que bateu em mim. Não é uma novidade, né? Tem pessoas falando isso há muito tempo, mas bateu em mim que a aprendizagem é autoconhecimento, né? Então, e é um processo natural. E Ah, até repensei aquela frase do aprender a aprender, sabe? Até falei no texto. Na verdade, a gente não precisa aprender a aprender. Aprender é como respirar. A gente nasce, aprende a andar, aprende a falar. A criança pequena, tua filha aí, a pequena deve estar olhando, mexendo tudo, cheirando, testando coisa, derruba uma coisa, o pai vem, ela isso aqui era derruba de para novo, o tentar pai fazer vem. com que ela aprendesse a escalar antes de andar. Mas um dia eu falo sobre Pois essa é, história. e eu acho que essa aprendizagem Eu li que alguém escreveu aí que é parecido com a Escola da Ponte. Olha, eu honro muito a Escola da Ponte como uma referência. Eu gostaria que tivesse mais 10.000 escolas da Ponte. Mas a Escola da Ponte ainda é muito escolarizada, né? As Sete Uhum. Pétalas. Eu falei isso com o Zé, né? Mandei um e-mail para ele, falei, olha, Zé eu pros ouso íntimos, né? falar O professor José Pacheco. eu ouso falar que a Sete Pétalas está mais desescolarizada do que a Escola da Ponte, né? E tudo bem, se a Escola da Ponte for aquele caminho, tudo bem. Agora, a gente pode fazer também além, as referências são boas, mas a gente não precisa de receitas, né? Uhum. E acho que cada lugar tem... A UBM aí tem uma sorte, uma coisa incrível que é uma floresta própria, né? E quando eu tive aí, na verdade, o trabalho que eu fiz antes de você foi uma adubação verde, né? Fiz uma Mesmo. adubação verde, preparei o terreno, você plantou. Exatamente. Te agradeço muito. Não, mas Hoje, aquelas é muito crianças rico, cara. que você pegou, que estavam no sexto ano, essa semana eu estive com elas, que já estão no oitavo, nono ano, né? E ainda ligam aquilo que viveram contigo lá. E, né? Aquele menino que quase caiu o E, barranco e morreu. Tô brincando. é, não, e ele adorava, ele ficava rolando barranco e ficava num Barranco. drama, estou Mas é preso. divertido, Mas esse risco é divertido. nesse assunto, eu lembro, por exemplo, de uma educadora, e falo isso com muito amor, muito acolhimento, ela falava, era o momento dela, né, incapacidade de ver, assim, mesmo no ambiente da UBM, que você tem uma floresta privada enorme, né, as crianças pequenas, naquela época, lá atrás, ficavam indo num campo Um de parquinho cimento, cercado. É, de cimento, com calor e tal, né? Eu lembro que eu falava com você, e tu estava em Portugal, né? Tu ficava meio que incapaz na época, né? De fazer alguma coisa. Mas eu vejo as tuas fotos, as tuas coisas, eu fico muito feliz que esse caminho da UVM tá novo, rolando, né? tá rolando, tá em processo ainda. Tem muitas barreiras, a principal limitação são as educadoras ainda, o processo das famílias e a todo um sistema. Quando eu digo as educadoras, é como eu faço, e se aparecer um escorpião, e se machucar, como eu lido. Ninguém tem resistência de lá para fora, mas com risco sim é resistência, que deixa bem claro. E também a Porque as limitação das educadoras famílias. também estão desconectadas da natureza, né? Tem que enfrentar isso também, né? Uhum. As educadoras, de modo geral, o ser humano também está desconectado da natureza. Então, eu lembro uma ida que eu fiz aí com os educadores e a gente fez uma sessão de floresta escola, tipo, como o Patrick falaria, uma taste session, né? Uma sessão experimental para eles saberem o que era e tal. Tinha 2 ou 3 chorando no final, chorando de emoção. Uma coisa. E não Inclusive comi. eu.
e não por mim ou por você que estávamos lá, né? Mas a desconexão era tão grande que quando foi permitido que ela se conectasse de alguma forma, mesmo que de uma maneira ainda mais superficial, a porrada foi grande, que da gente. A gente é a natureza, então quando a gente se conecta, meu irmão, se não se emociona é porque Tá com concreto, né? Precisa quebrar o tem que concreto. A Fernanda, que fez a pergunta, ressaltou que foi muito boa essa ideia. Vou fazer a pergunta da Jéssica, mas o comentário da Cristina também vale a reflexão, a nossa coordenadora do Fundamental 1. Ela fala, lembra da olha, Cristina. as prefeituras levam as crianças da zona rural para os centros urbanos ou periurbanos para terem o encontro, né, urbanizado, ou em Portugal isso é mais grave ainda, né, porque muitas escolas em zonas rurais foram agrupadas e as crianças às Sim. vezes precisam dar 1h30, 2 em autocarro, em comboio, em trem ou ônibus, para chegar até as escolas urbanas. E a Cristina sugere, por que não inverter isso? Porque agora, nesse momento pós-quarentena, nós não começamos a potencializar as escolas rurais. Aqui em Barra Mansa temos algumas, eu trabalhei em algumas aqui em Barra Mansa, escolas públicas municipais, né, rurais, para priorizar esse contato. A Jéssica, ela pergunta se o trabalho por projetos também não pode ser provocado por uma necessidade que o educador observa na criança, né? Se a criança não tem ali um disparador, uma ideia de projeto disparador, o educador ele entra com uma proposta. Como é nesse aspecto? Então, o trabalho por projeto é uma ferramenta, né? Como uma motosserra. Uma motosserra pode servir para destruir floresta e para plantar floresta, né? O Ernest está aí para... Ele provar. trabalha com motosserra o tempo todo. E a metodologia de projetos, ela depende muito da desescolarização da tua relação com a criança, né? E tu precisa estar também em processo de autoconhecimento. Você, educador, também precisa estar no teu processo, né? E é lógico que isso não é um padrão de presença que tu vai acessar rápido, né? Vão ter erros, mas o importante é você ter a consciência disso e refletir sobre cada momento desse. Pode ou não pode? Depende muito. Essas respostas mais prontas, que geram às vezes uma receita, o que eu posso te falar para tentar ajudar? Você pode trazer coisas para as crianças, lógico que pode, né? Depende de onde vem. Se vem do medo. Então, tenta investigar primeiro o que você está sentindo. Qual é o teu sentimento, né? A Bia, minha companheira, aqui na Sete Pétalas, até exerce esse papel com a comunicação não violenta, né? E traz essa ferramenta também muito rica, que é acessar o sentimento e a minha necessidade, né? Então, a partir do encontro do meu sentimento, me traz muita clareza do que Rafa, eu temos estou 1 minuto e meio para o Instagram nos derrubar. Tá, então, resumido, eu posso trazer, desde que seja na observação da potência e eu esteja pronto para ouvir um não, porque não é a vontade da criança que prevalece, nem a tua prevalece. É a relação que vai ser construída e acordos que vão ser construídos. Você pode fazer acordos sobre tudo, né? E trabalhar a quebra de acordo, né? Nas Sete Pétalas, a criança, quando descumpre um acordo, tem duas opções, só duas. São as opções possíveis. Educar em liberdade não é todas as opções do mundo. São as opções possíveis. Deixa eu te interromper nessas opções. Eu divulguei o horário para as 13 horas. Eu estou vendo que está muita gente entrando aqui porque foi erro meu. Vou esticar um pouquinho em respeito às pessoas que vão entrar às 13 horas, mas não vamos muito mais. Pode ser? Pode ser. Porque foi um erro meu, cara. Eu divulguei às 13 horas porque fiz conta errada do fuso horário e tô vendo que tá entrando uma galera aqui que tá achando que... Enfim. E a gente também pode indicar as referências. Vou encerrar e vou começar outra só pra gente finalizar, para você me falar dessas duas opções.
Até.